Olá, meu nome é Roberto Vlainick e hoje nós vamos falar sobre os antidepressivos, que são fármacos que são adjuvantes no tratamento da dor crônica. Um pouco de história. Vamos iniciar conhecendo um pouco dessa história de como os antidepressivos surgiram na prática clínica. Laborit era um cirurgião francês que em 1951 buscava minimizar a ocorrência dos efeitos adversos no choque cirúrgico, que levava pacientes ao óbito durante o ato operatório. Ele acreditava que era uma resposta cirúrgico e, na época, os antihistamínicos estavam sendo pesquisados. Ele resolveu testar um deles com o nome de RP4560 e observou que os pacientes ficavam calmos e colaborativos, usavam menor quantidade de analgésicos e evoluíam melhor tanto no intra quanto no pós-operatório. A notícia percorreu a sociedade médica e chegou ao diretor do Hospital Psiquiátrico St. Anne, que era o Jean Delay, que passou a testar nos pacientes internos do hospital psiquiátrico com grande sucesso. Então estava descoberta a ação antipsicótica da clorpromazina. Foi a Revolução Francesa de 1952 e só apenas depois de 2 anos foi aprovada para uso nos Estados Unidos e no restante do mundo. A clorpromazina funcionava muito bem como antipsicótico, porém não tratava a depressão. Notem a semelhança molecular entre a clorpromazina e a imipramina, o primeiro antidepressivo tricíclico sintetizado em 1958, que deu origem à estrutura química básica para a síntese de outros antidepressivos, como a amitriptilina e a nortriptilina. Também serviu como base para o desenvolvimento dos seletivos de serotonina, como a fluoxetina, mais recentemente. Os antidepressivos tricíclicos são inibidores da recaptação da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, que são neurotransmissores inibitórios. Eles podem constituir aminas terciárias ou secundárias, como a amitriptilina, imipramina, comipramina, e entre outros. Os mais utilizados são a amitriptilina e a nortriptilina. Mais recentemente, foram desenvolvidos alguns fármacos inibidores seletivos da serotonina, como a fluoxetina, a sertralina, paroxetina, citalopram e escitalopram. Notem as fórmulas químicas. Elas são drogas que não têm tantos efeitos colaterais tão presentes nos antidepressivos tricíclicos. Os inibidores da recaptação combinada de noradrenalina e de serotonina são conhecidos como antidepressivos de efeito dual. Entre eles temos a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina e o milnacipran. A duloxetina foi o primeiro antidepressivo de efeito dual liberado pelo FDA para tratamento da dor neuropática em pacientes diabéticos. A partir da fluoxetina, houve a síntese dos antidepressivos de efeito dual. Notem também a semelhança molecular entre fluoxetina, venlafaxina, duloxetina e milnacipran. Eles têm estruturas químicas semelhantes, porém são inibidores da sero e da noradrenalina, como já referi. Por que não inibir então a recaptação da nora e da dopamina? O fármaco base é a bupropiona, que
durante os ensaios clínicos, apresentou uma ação muito interessante. Os pacientes apresentavam um efeito antidepressivo e também conseguiam abandonar o vício do tabagismo. E também não apresentavam nenhum efeito sobre a libido, como a maior parte dos antidepressivos apresenta. Vamos falar um pouco sobre os mecanismos de ação dos antidepressivos como analgésicos? São mecanismos de ação dos antidepressivos a inibição dos canais de sódio, o bloqueio dos canais de cálcio, o antagonismo parcial dos receptores N-metil-D-aspartato, aumento da função GABAérgica, que é inibitória, e a ativação dos receptores opioides. A interação destes mecanismos leva à estabilização da membrana neuronal e também à inibição da hiperexcitabilidade neuronal. Outra ação importante é o bloqueio da recaptação da serotonina. Esta ação está presente nos antidepressivos tricíclicos, nos inibidores seletivos de serotonina e também nos de efeito dual. Resulta então um aumento da ação inibitória da dor. Além do efeito analgésico, nós temos como efeitos farmacodinâmicos os efeitos sedativo, ansiolítico, relaxante muscular, melhora o padrão do sono prolongando a fase 4 do não REM, melhorando o apetite e estabilização do humor. Os antidepressivos são indicados para o tratamento de várias síndromes dolorosas, tanto por nocicepção ou a dor por desaferentação ou neuropática. Entre as principais indicações está o tratamento da dor neuropática, da fibromialgia, da artrite reumatoide, lombociatalgia e cefaleias. As doses utilizadas para o tratamento da dor dos antidepressivos é uma dose menor do que a dose antidepressiva. E também o efeito analgésico se estabelece mais precocemente quando comparado ao efeito antidepressivo, enquanto o efeito analgésico surge em mais ou menos 7 dias, já o efeito antidepressivo pode levar até 3 semanas para se estabelecer. Os efeitos colaterais do uso dos antidepressivos são mais frequentes quando nós utilizamos os tricíclicos, quando comparado aos inibidores seletivos de serotonina. Entre esses efeitos, os mais frequentes são o efeito anticolinérgico, que caracteriza boca seca, retenção urinária, arritmias cardíacas, doses dependente, lógico, e hipotensão ortostática. Outros efeitos colaterais muito frequentes em praticamente todos os antidepressivos são náusea, aumento de peso com o uso, diminuição ou alteração da libido e sonolência no início do tratamento. Podem ocorrer os seguintes efeitos colaterais, principalmente durante o início do tratamento: boca seca, fadiga, sonolência, aumento de peso, obstipação intestinal, hipotensão ortostática e, mais raramente, a retenção urinária. São contraindicações ao uso dos antidepressivos tricíclicos: infarto agudo do miocárdio recente, bloqueio de ramo, arritmias,
glaucoma do ângulo fechado, miastenia grave, doença hepática grave e hipertireoidismo. Recomendamos cautela no uso dos tricíclicos nas seguintes situações: retenção urinária, alteração cardiovascular, alcoolismo, alteração da função hepática ou renal, síndrome maníaco-depressiva e esquizofrenia e crises convulsivas. Vamos lembrar que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina têm ausência ou uma fracação nos receptores muscarínicos, dopaminérgicos, histamínicos e noradrenérgicos. Portanto, há diminuição dos efeitos colaterais quando comparados aos tricíclicos, mas temos que ter cautela na doença hepática grave ou prolongada. Na dor crônica, os seletivos têm mais segurança do que propriamente eficácia. Os inibidores seletivos da serotonina são mais bem tolerados nos cardiopatas, mas temos que ter cautela quando há o uso concomitante ou com tricíclicos ou com inibidores da monoamino oxidase, porque podemos ter a síndrome serotoninérgica, que se caracteriza por uma crise de hipertensão, aumento da frequência cardíaca, perda de consciência. A bupropiona inibe a recaptação da dopamina, mas é um fraco inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Causa menos disfunção sexual, ausência de efeito cardíaco ou anticolinérgico e é eficaz na dor neuropática. A dose recomendada é 200 mg ao dia. Como linhas gerais e princípios do tratamento com os antidepressivos, seria iniciar o tratamento com doses baixas, sendo que o aumento da dose deve ser gradual. Lembrar que há tolerância rápida à sedação, avisar os pacientes que no início praticamente todos têm uma leve sedação, mas lembrando também que o uso prolongado é seguro em síndromes dolorosas crônicas e no caso de suspensão também deve ser feito de maneira gradual. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer a vocês e até breve. Tchau!